Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, do curso Positivo, e hoje eu tenho o privilégio de poder entrevistar um grande amigo e um excelente professor de biologia, o professor Wellington. E eu queria, viu, Wellington, com a maior, assim, calma do mundo, que você explanasse um pouquinho sobre sua origem, toda a tua história inicial, para que os alunos queridos que gostam tanto de você pudessem lembrar, ou pelo menos aprender um pouco, né, das coisas mais simples que a gente vivencia. Tá. Então seja super bem-vindo, Wellington. Olá para todos vocês aí. É um prazer estar aqui com você, Giba. Um grande amigo, né, que nós vivemos aí juntos há muitos anos. Uns 29 anos. Mais ou menos. E é um prazer estar aqui, a gente trocar umas ideias e falar algumas coisas que não há tempo de falar em sala de aula. Então, vamos, né? Vamos lá. Aproveitar esse tempinho aqui. Wellington, então, qual a sua origem? Assim, vamos começar bem devagar. Que cidade você veio? Pode falar à vontade. Bom, na verdade, eu vim de uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Chamada Duartina. Duartina? Duartina. Fica perto de Bauru, assim. Bauru, né? Já é uma cidade bem grande. Já é maior, bem maior. Mas era muito pequena e, na época, nem existiam poucos colégios particulares. Em Duartina não havia nenhum. Então, meus estudos foram na escola estadual. E desde que eu estava quase saindo já, né, do ensino médio, na época eu não falava nem ensino médio, né? Eu estava saindo do ginasial? Colegial, eles chamavam. E aí, putz, eu gostava de biologia. E eu me lembro que às vezes o professor, eu conseguia explicar melhor que o cara. Aí ele chamava o Wellington, vem cá, explica isso aqui. Eu ia lá e pá, né? Aí eu nunca tinha pensado na vida em ser professor, nunca. E é engraçado, Wellington, que quase todos que vieram aqui, o Cordeiro também, o Matheus, sempre tem uma referência num professor, né? Sim. É impressionante isso, né? Sim. Puxa, eu tenho a referência... E quantos já não tiveram você também como referência? A referência que eu tenho, nessa época, era um professor lá chamado professor Zezo. Zezo? Zezo. Inclusive, na semana passada ele acabou falecendo. Deus abençoe. Nossa, foi muito triste. Enfim, mas assim, o primeiro professor que... era bacana, os desenhos, zoologia, tal, bacana. Isso em Bauru ou na tua cidade? Isso em Duartina ainda, eu era Puxa, aluno. que legal, hein? Eu era aluno ainda, e já ajudar o professor da aula. É o interesse, quando a gente é apaixonado por um assunto, né? Aí, aquela história, eu era, né, sou filho único, né, e tal. Aí eu entrei na faculdade, né, obviamente em Duartina não tinha, fui morar em Bauru. Você morou em Bauru? Com 17 anos. Né? Eu morava sozinho já. Aí minha família não tinha muito recurso. Eu falei, não, deixa comigo, tal. Aí eu comecei, né? Um dia eu passando lá em Bauru, no colégio Objetivo. Objetivo é forte, em São Paulo, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Eu falei, vocês têm aí umas aulinhas, tal. Os caras, tem uma aulinha ali, Assim, aquela aulinha ali. Tá bom, eu quero. Pegava tudo que tinha, né? Já queria ministrar aula. Lógico. Sim, porque ele estava tão feliz e confiante. Na época eu queria essas aulas porque era tudo horário alternado, não era horário fixo e ganhava um dinheiro para me manter. Sim. Eu tinha 18 anos. E aí, os cobras, né, os medalhões e tal, os caras muitas vezes faltavam. Então eu dava mais aula extra no lugar dos caras do que as minhas. E ganhava também. Claro. Aí, quando eu entrava em sala de aula, os alunos falavam assim, rapaz, senta aí, o professor vai chegar. Eu falava, não, mas eu sou o professor. Eles achavam que era aula trote. Né? Eu falava, não. Eles não acreditavam. Aí eu começava a dar aula, aí sim, aí eles, cara. E daí eu dava aula melhor do que os medalhões. Não, a gente quer continuar o Wellington ali e tal. Que bacana. E aí foi. Ô Wellington, agora em termos da aula, eu vejo que tem que ter muita organização na biologia também, né? O quadro, você tem que se organizar na fala, porque senão fica muito
pesado para o aluno que é leigo, né? É. Você tem esse cuidado que eu sei. É. Na verdade, eu acho que todos nós que damos aula em cursinho, nós temos o poder de pegar uma matéria Super complicada, né? complicada e grande, Densa. mastigar e fazer isso aqui, ó, tornar esse tamanhinho para você. O que interessa para eles para o Certo? vestibular. Então, uma matéria importante, muito densa, a gente faz, fica fácil. É o nosso poder E motiva de o síntese. aluno, né? É o poder de síntese, de escrever tópicos, explicar bem resumidamente e pronto. E na zoologia também tem muito tem disso, gente né? que pega isso e transforma em maior ainda. Aí ó, a cabeça do aluno... Porque o professor acha, eu vejo isso lá, desde lá de São Paulo, também no ângulo e aqui no Positivo, todo professor pensa que o aluno só tem aula com ele, né? Então o que acontece? Se ele não simplificar, o aluno fica louco. Porque a gente tem um grau de exigência com os nossos alunos, mas ele tem mais matéria, tem redação, então a organização é tudo, né? Claro, exatamente. Mas e aí? Vamos então, continuar a esse história. nosso poder de síntese, isso é natural nosso, isso é nato. É verdade, é Sabe, verdade. você nasce com aquilo, você não escolheu. Eu nunca tinha escolhido esse professor, mas a gente tem essa capacidade, né? E é uma tornar alegria simples, quando o aluno começa a entender, né? Nossa! E assim, você sabe, a zoologia é muito cheia de nomes. Nome. A Classificação. zoologia, ela caiu assim na tua vida? Ou Então- dentro da biologia foi por acaso? Ou você já tinha uma noção que você gostava de zoologia? Então, assim, Porque ela é eu- densa, hein? eu sempre fui autodidata. Sim. Então, quando eu estava começando a aula, é aquela história, o que aparecia eu dava. A gente pega para se Só não sustentar. dava aula de matemática, ou rezar aula de qualquer coisa. Mas não, dentro da biologia, né? Ah, professor, tem aula ali de genética, não, eu dou. Vamos lá. Tem aula ali de fisiologia, eu dou. Sabe? Ah, Não dá para então, escolher não ainda, dá. né? Então, no começo, você dá o que tem ali. Né? Aí depois, quando eu fui convidado a vir para Curitiba, que foi assim, numa coisa que eu acho de uma falta de profissionalismo, Por quê? porque o Positivo, poxa, é aquela estrutura toda Fantástica. fantástica. A gente não está falando Né? para puxar o saco Não, da gente. mas Que é verdade. fantástico E mesmo. os alunos que estão lá sabem disso, né? Então, o que acontece? Acho que tinha uns 20 e tantos professores, chegou em outubro, você imagina, no fechamento do ano, 11 professores se reúnem, saem e largam os alunos falando sozinho. Olha, agora a gente fundou um outro cursinho. Ah, eu não estava, eu estava em São Paulo nessa época. Aí eles fundaram, na época, o terceiro milênio. Ou seja, de uma hora para outra, o Positivo ficou sem 11 professores. E os professores que trabalharam o ano com eles, largaram eles na mão. Isso não se faz. Certo? Começa por aí. Espera terminar o ano, então. Tudo bem, a gente quer ter escola, tudo bem, mas espera terminar o ano. Não, eles saíram em outubro. No fechamento, largaram os caras e foram embora. Foi aí Até que... então, aí eles começaram a chamar outros professores. Exatamente, foi aí que veio o Gaúcho, aí eu vim, Depois aí de veio o 3 anos, Mocelin, aí começou a vir o pessoal. O Gil veio em 92, o Giba veio em 95, depois veio o Giba, veio o Euler também, era novo. Enfim, aí começou a vir pessoal, principalmente de São Paulo, que era do Objetivo, que era do Ângulo, depois veio o Matheus, enfim, né? Veio o Cordeiro, Nadim. enfim, né? Aí a coisa já reorganizou. Né? E depois disso a gente está juntos esse tempo todo. E eu digo sempre, o Positivo é uma família. A gente convive mais entre nós Sim. do que com nossos familiares. Né? Porque a gente está lá todo dia, enfim, né? E com os familiares às vezes você não vê, passa tempos, né, e tal. E você sabe que eu fico impressionado, você está falando isso de reagrupar novamente, tentar superar as adversidades. Com a pandemia, a velocidade que o Alceu, que é o diretor lá, fez, com vídeo, entrar com tudo, eu pensei que não fosse possível, porque a gente estava com máscara, com tudo, eu falei, nós não vamos conseguir
recuperar isso aí. Como é que vai ser, gente? Que sufoco e vacina e toda essa parte, pessoal passando mal, alguns falecendo, né? Sabe, não no Brasil, estou falando no mundo, na verdade, né? Mas o poder de reação, isso eu acho uma coisa fantástica na vida. É um exemplo para todos, sabe? Você superar as adversidades e seguir acreditando, né, Wellington? Inclusive, os alunos, vocês devem ter sentido isso, né? 2 anos. Só Durante 2 anos, aquilo foi um vácuo. Um vácuo ali, né? Porque tudo que estava se acostumado a fazer, não tinha como. E o Positivo já tinha uma certa estrutura de aula online. Não era assim, né? Mas já tinha uma estrutura. Então, rapidinho, montou um estúdio e a gente começou a dar aula online. E nós fomos dos poucos que, para os nossos alunos, continuou tudo igual. Eles ficaram o tempo inteiro com aula. Tudo igual. Poucas escolas conseguiram isso. E os nossos alunos tinham nossas aulas regularmente. Agora, eu só sinto que para vocês, alunos, é desgastante. Eles perderam 2 anos de interação direta. De interação, né? De socialização. Então, realmente isso trouxe, até hoje, nós temos em vocês, atuais alunos, um reflexo daquela pandemia. Vocês tiveram uma certa deficiência, principalmente em português e matemática. No meu caso, no teu caso, a química, a biologia, nem tanto. Mas o mais afetado foi português e matemática. Então, isso sabe, é tenebroso, assim. Mas já está passando, né? Vamos dizer, a cicatriz o tempo é já mágico, está né? fechando, né? Mas foi difícil, cara. Muito difícil. Foram difícil. 2 anos difíceis. Na verdade, mas a para o mundo peteca inteiro, caiu. Né? Nós não deixamos a peteca cair. Mas o Alceu nisso tem um grande mérito. Claro, nossa. O senhor Renato também, sim, tudo ali, sabe? A direção, eu disse, rapidamente montaram o estúdio e aula online, acabou. E tinha que ir com máscara, tinha que não sei o que. Foi difícil. Na hora. Mas a gente segue, eu acho que não pode parar nunca. Exatamente. Tem sempre focar e continuar acreditando no lindo futuro. Agora eu ia perguntar uma coisa para você. Só terminando isso. Fale. Que, na verdade, poxa, eu dei aula no interior de São Paulo, tudo. Mas quando eu vim para o Positivo, é um choque, porque lá é uma organização incrível. No final do ano, você já tem todo o roteiro do que vai acontecer o ano que vem. Se você quiser saber que dia que vai ter feriado, que dia que vai ter saco cheio, que dia... Está tudo... No ano anterior já está tudo programado. Nada lá é por acaso. Tudo é programado. Então, quer dizer, né, o Alceu, o Renato, são, sabe, excelentes em organizar. Então, o Positivo é organizado e isso passa para vocês. Eu acho que vocês sentem isso, né? Vocês, alunos, vocês vão lembrar disso o resto da vida. Vão, porque nunca mais vocês vão achar... Faculdade, então, nem se fala. Faculdade é tudo meio largado, né? E nunca vocês vão ver uma escola tão organizada igual essa. Vocês vão sentir saudade, inclusive da gente. É verdade. Porque aí vem aquela história. É recíproco, né? Aquela história. Veja, nós temos por volta de 5 mil alunos por ano. Imagina esse tempo todo. Médicos, engenheiros, arquitetos e tal. Onde a gente vai, tem ex-aluno. Eu vou no médico. O cara, você foi meu professor. Ele pega, tá aqui meu celular. Sabe? Você vai no advogado, tá aqui meu celular e tal. Isso é muito gratificante. Ou seja, onde você vai, você encontra. Você vai na praia, você vai em Camboriú, você vai em Caiobá, você vai até no exterior. Eu encontrei ex-aluno, o cara, professor, está aí. Você encontra, né? E eles reencontram a gente com alegria. Ele lembra o que você dava, ele lembra das coisas, os resumos. Eles lembram, gozado. Muitas vezes um professor que você teve na faculdade, você não lembra. Mas da gente, lembra. A gente marca, né? A gente marca mesmo. E é engraçado que hoje também, a gente já tem, né, Wellington, falar, seu pai foi
foi seu aluno. Aliás, ele fala, meu pai, né? O menino fala, meu pai foi seu aluno, mandou um grande abraço e tal. Isso é tão gratificante, né? Porque cria um laço, né? Exatamente. Ligado à matéria. É um laço de família mesmo, acaba sendo, né, um laço de carinho. E né? os seus filhos, né, Wellington, eu estou lembrando agora, a gente está falando disso de família e tal, você teve, que eu lembro, a Thaís, né? A Thaís é a mais velha. A mais velha, o Arthur, que é um baita atleta, né? Que é o único surfista, filho. foi para a Austrália, né? Foi para a Austrália. Tem a Catarina. A Catarina. E a Cacau, que é mais nova, Cacau, né? que é mais novinha. Duas queridas aí. Isso. Então, e todas elas também convivendo com a gente. Aí. Exatamente. Então, assim, a Thaís e o Arthur, que são mais velhos, obviamente foram nossos alunos, né? E as duas pequenas ainda estão, né? Uma na 9ª série, a outra na 7ª, mas vão ser nossas alunas também, né? Inclusive adoram as coisas do Anta aqui. É engraçado, o Anta, ele pega muito a parte infantil, né? Ele gosta, os alunos gostam, os menores gostam. Enfim, o Anta é um ícone. É, porque ele resgata a matéria junto, de uma forma bem lúdica e alegre, né? É isso. Que nem o Anta uma vez falou para mim, eu vou fazer a voz do Anta, o Wellington. Ô, Gimba, eu tive numa cidade no interior e estava tudo cheio de flores, o parque, né? E estava escrito assim, eu até marquei, quer ver? Porque eu acho isso aqui muito engraçado, que estava proibido bicicleta fumar cães. Meu Deus do céu, o Anta ficou desesperado, falou, mas como que a bicicleta vai fumar o cão? Mas não é, porque era proibido colocar a bicicleta no jardim, porque vai estragar as plantas, né? Fumar e cães. Então a linguagem é uma coisa impressionante, porque se você não prestar atenção na linguagem, você paga mico, né? E a biologia tem muito disso de prefixo, sufixo, não tem? Eu vejo nas tuas aulas, eu escuto às vezes quando a gente está em janela. Tem direto. Tem, né? Claro. Para saber o nome de de um inseto, Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, e na verdade, é isso que eu estava falando naquela hora, né? Que eu tenho. A zoologia não é fácil, é muita coisa. Mas eu tenho que condensar a matéria, que vocês entendam que tem um começo, um meio, um fim. E você leva, às vezes, uma estrela do mar, leva uns cavalos marinhos. Estrelas. Quando eu comecei a dar aula, só tinha giz e lousa, só. E eu fazia todos os desenhos. Imagina. E perde um tempo. E eu ficava pensando, eu tinha 18 anos. Eu ficava pensando, um dia ainda eu vou pensar, eu quero projetar tal coisa, tal animal, pá. Eu quero projetar tal esquema, pá, né? E você está sempre ligado nessa mídia, né? E aí, esse dia tá aí. Né? Hoje eu quero mostrar um animal, eu mostro, quero mostrar um corte num embrião, eu mostro, enfim. Aquilo que eu imaginava aconteceu, tá aí hoje. Os recursos são fantásticos. Eu só fico pensando, não vai longe. Daqui 5 anos, essa tal de inteligência artificial, o que ela vai fazer? Vai ser coisa assim inimagináveis. Inimagináveis o que ela vai conseguir fazer. E, inclusive, há muita pergunta sobre isso. Mas qual profissão vai desaparecer? A nossa vai melhorar. A inteligência artificial vai dar apoio para a gente melhorar ainda mais a aula. Para ficar ainda mais interativa, mais completa. Sabe? A gente tem que valorizar muito isso o ensino, né, Wellington? O professor nunca vai desaparecer, nunca. Eu espero que não, mas a gente tem que lutar muito por isso e atualização, né? Atualização. Que nem você está falando de atualização, o material do Positivo, eu acho uma coisa incrível, que de 4 em 4 anos a gente tem que reescrever. Isso. Essa ideia do professor Renato é fantástica. Exatamente. Então, assim, né? Porque o aluno, às vezes, o aluno que porventura não passou no vestibular, porque ele veio de uma escola ou veio do interior, não estava tão bem, e também, porque medicina é difícil, às vezes ele fala, poxa, eu vou pegar o material, mas é tudo igual, não é. Tem tudo atualização nos exercícios e tal. E isso é muito importante, né? Exatamente. Para não criar desânimo no Tempo aluno. todo, eu senti isso, inclusive, né? Há todos esses anos,
Claro que o material didático foi evoluindo, e nós que escrevemos todo o material didático, então ele foi evoluindo, e obviamente a gente também, as nossas formas de dar aula também mudaram. E você viajou bastante, né, Wellington? Por exemplo, para a Austrália, você foi, Estados Unidos, você ia direto. E ainda mais na parte de zoologia, na parte de biologia em geral, dá para você vivenciar muitos aspectos aí, né? Nossa. E teu filho com as praias, com coisa, Sim. Agora, molusco, não sei o quê. Isso, agora a primeira que eu tive, eu estava ainda na faculdade, último ano, e eu não sei se existe ainda aquele projeto Rondon. Projeto Rondon. Que era uma entidade do governo, das universidades, e que levavam estudantes aqui do sul, do sudeste, para áreas carentes, nordeste, norte e tal. E aí eu fui ficar um mês na Amazônia. Você ficou na Amazônia? Um mês lá, desenvolvendo projetos. Então, gente, a Amazônia é algo que a gente nem imagina. É outro Brasil, é outro mundo, sabe? Precisam clima, conhecer. Tudo diferente. Tudo né? diferente. Clima, comida, tudo é diferente. Você fala, nossa, eu não conhecia esse Brasil. Mas é fantástico. Então eu comecei ali. Começou. Aí depois você conhece a Barreira de Corais, você conhece um cerrado. Vê uns cangurus na Austrália. Então você começa a diversificar, né? Mas essas viagens... são enriquecedoras, né? Fiz biologia marinha em Angra dos Reis. Ah, é? Que legal. Sim. E o teu filho surfando. Teu filho... Muito legal. Né? A gente mergulhava e estudava animais marinhos, enfim. Putz, também foi um projeto muito legal. Aí pensa, você começando lá em Duartina, né? Duartina ou Dina? Duartina. Você pensando em estudar e daí você vê tudo isso. Pois é. Essa evolução, às vezes a gente nem pensa, né, Wellington? Mas como ela ocorre, né, na vida do professor, ela vai ocorrendo e você fala, meu Deus, quanta coisa, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter a humildade, quando o aluno chega, por isso que eu sempre falo, o professor não pode falar para o aluno, isso é pergunta que se faça, não pode, porque dependendo do mundo que ele veio, da região que ele veio, ele não sabe aquilo. Não é que ele é burro, ele não tem nada de burrice, ele não sabe. E aí fala, o que é um molusco, o que é um protozoário, eu não sei. Mas é natural e o professor agora tem a responsabilidade de explicar, né? Exatamente. Você não concorda? Tem muito aluno que vem, principalmente do interior, não só o interior do Positivo Paraná, vem gente como do Brasil inteiro, Brasil, né? Hoje a gente tem aluno do Brasil inteiro aqui. E ele vem muito deficiente nas matérias. Então, quando ele chega, você imagina, né? Chega aqui o choque que ele tem de organização, de qualidade, de tudo, né? E aí você começa a ensinar. Por isso, você não pode menosprezar nunca. Eu nunca fiz pouco de um aluno. Tipo, você é burro, você sabe pouco. Eu nunca fiz isso. Você sempre tem que respeitar, né? E aí, aí depois ele vai. Daqui a pouco ele pega o gosto. Pode ser até que naquele ano ele não se saia muito bem, mas vou te dizer uma coisa, você não pode esquecer, nunca se esqueça disso. Nunca desista, não é nem teu sonho, do teu objetivo. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, mas você consegue. Só não consegue quem desiste. Só não consegue quem desiste. Tá? Quem não quer se sacrificar. Então, para alguns que já tem uma bagagem, beleza. Mas quem não tem, vai se sacrificar um pouquinho mais. Vai ficar 1 ano, às vezes fica o 2º. Aí entra onde ele quer depois. Isso tem muitos exemplos aqui no colégio nosso. É uma frase que eu gosto muito em relação a isso, que é: a vontade de conquistar é importante, mas a necessidade de se preparar é vital. Você tem que ter o foco no dia a dia, não matar a aula, se organizar no tempo. Isso é muito importante, né, Wellington? Sim. E você chegou a fazer mestrado em quê? Depois, eu estava já há um bom tempo na Positivo. Aí eu fui convidado, você imagina então, né? Antes eu tinha feito uma pós-graduação
Em quê? Em ecoturismo. Ecoturismo? Que legal. Eu pegava alunos até da Universidade do Positivo e a gente fazia trilhas aqui na Serra do Mar. Era excelente, até o Tadeu gosta muito, ele ia junto com a gente. Tadeu também, um excelente professor, muito, excelente pessoa. muito amigo, muita gente boa. E ele ia sempre junto com a gente. Né? A Thaís trabalhou com turismo também, tua filha, né? Ela é formada em turismo. Eu sei, ela não é fraca, não. E aí... Manda um abraço pra Thaís aí. Tá, Thaís, um abraço aí, o Giba sempre gostou de você. Pro quarteto. Então, eu estava falando, né, que eu fiz a pós em ecoturismo, né, veja como eu fui diversificando. Como eu disse, eu sempre fui autodidata. Aí eu fui convidado para participar de um projeto. Era um projeto da Universidade Federal com a Sanepar. Um projeto dos dois. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Foi feito pela Universidade Federal. Mas era um projeto das duas. Muito legal isso na universidade, né? E esse projeto era na área da agronomia. Gente, mas eu não sou agrônomo. Não tem importância. Quando eu comecei a dar aula, eu conheci um professor da USP. Ele dava aula de histologia bucal. Ah, é? Histologia bucal. Tá? Para dentista, né? Ele era uma sumidade. Ele dava lá a palestra dele, terminava a palestra. Os dentistas, então, vinham fazer pergunta para ele sobre o dia a dia no consultório. Ele falou assim, mas eu não sou dentista. Como assim? Você falou tanto aqui. Eu sou veterinário. O cara era veterinário. E era sumidade em histologia bucal. Aí você viu assim o foco de ir atrás, né? Aconteceu comigo isso. No mestrado, a PUC me convidou para dar uma palestra, obviamente, para os alunos de quê? De agronomia. Então eu fui dar aula, uma palestra sobre tratamento de resíduos, que foi uma parte que eu estudei. Pô, eu sabia tratamento de resíduos. Eu fui lá, com a experiência didática, dei. Mesma coisa. Terminou minha palestra, os alunos de agronomia me procuravam. Professor, mas como é que eu faço assim, assim, assim? Eu falava, não, eu não sei, eu não sou agrônomo. Como não? Pô, eu não sou. Eu sou. Você vê que legal. Eu sou dessa área. Então, depois de formado, você pode fazer mestrado, doutorado, onde você quiser. Que várias áreas. Só você ter conhecimento. Estuda, vai lá e faz. Então, esse projeto era assim. Era algo muito bacana. O Kobe falou um pouquinho sobre isso em palestra que a gente dava. O cara se forma em engenharia, mas pode ir para outros ramos claro, e tal. Você pode isso ir é muito legal para você vocês. Você pode ir para a área que você quiser. Mas fale, Welles. E aí, você sabe, eu vou falar muito isso nas aulas ainda. Doenças parasitárias intestinais, a melhor medida profilática é saneamento básico. É água e esgoto. Tratamento de água e rede de esgotos. Tá? É a melhor profilaxia para parasitoses intestinais. Então, nesse saneamento básico, você tem que coletar o esgoto. Né? Se você olhar, por exemplo, uma cidade do Nordeste, a cidade lá vai ter 30% de coletar esgoto. O resto, joga no meio ambiente. Aqui, a coleta deve estar em torno de uns 80%, 90%. Uhum. E desses 80%, 90%, 30% só o esgoto é tratado. Porque o que a Sanepar faz? Ela coleta o esgoto e joga de volta. Quer dizer, não está melhorando nada. Agora, se coletar e tratar esse esgoto, ótimo, aí, beleza. Mas ele trata 30%, 40%. O resto joga fora direto. Mas esse esgoto tratado tem matéria orgânica, tem dejetos lá, tem tudo lá.
O que você vai fazer com aquilo? Claro, você faz um tratamento, né, e tal, mas o que você vai fazer com aquilo? Você não pode jogar de volta no rio. Né? A minha tese de mestrado, a minha dissertação foi isso. O que fazer com esse lodo de esgoto? A gente reaproveitar, né? De lodo de esgoto, biossólido, o que fazia? Então a nossa proposta era, se você olhar hoje, o que tem no mundo de áreas degradadas, que não produzem nada, é deserto. No mundo está cheio. Então você não vai pegar uma área produtiva para jogar esse lodo, certo? Você vai pegar uma área que virou um deserto. Você pega, então a gente fez. Colocou na área adubo comum, né? Na outra não fizemos tratamento nenhum, na outra adubo comum e na outra biossólido. E plantamos milho ali. E deu certo. Qual é o resultado? Eu tenho isso. Se você quiser, eu mostro nos slides. Eu tenho. Os alunos também é super certo? importante. Eu tenho. Gente. Onde não foi feito nada, não nasceu nada. Adubação comum. Isso aqui. Lodo de esgoto. Ou seja, uma fonte imensa. Ou seja, você pode recuperar, mas área zerada. Você pode recuperar com esse lodo de esgoto. E não pode ser, por exemplo, você não vai plantar uma horta ali. Tem que ser árvore. Você pode replantar árvores nativas. Se for árvore grande, frutífera lá no alto, pode. Então não é para você usar onde está produzindo. É onde está largado, onde é deserto. Pô, olha que aí entra o contribuição, raciocínio, cara. né? Que contribuição. Que bacana. Eu fiquei muito orgulhoso de... Parabéns. Sabe, de poder ajudar. Porque tem outras opções. Você pode, com esse biossólido, fazer tijolo, mistura com outras coisas lá e faz tijolo, enfim. Tem, mas essa é uma das hipóteses. E para ter essas ideias tem que ir atrás do conhecimento, né? Não tem como. E aí eu passava finais de semana no solo, porque quando você tem as plantas, primeiro não tinha bichinho nenhum no solo. É microbiologia. Isso aonde, Wellington? Aqui? A gente fez numa área do aeroporto. Ah, tá. Ali no aeroporto do lado tinha uma área que eles jogavam tudo quanto é porcaria lá. E era um desertão lá. A gente fez ali. Então, nessa área tempo zero, não tinha bichinho nenhum. Aí depois começou a crescer plantas, claro que começaram a chegar, foi uma sucessão ecológica, começaram a chegar bichinhos ali. Então eu tinha que contar. Hoje você que escaneia, você tem computador, você escaneia e dá número. Ali não, eu tinha que ficar contando. Trabalho igual exaustivo, né? Muito exaustivo. Mas a gente fazia isso. A gente fazia. Que legal. Sabe? Quer dizer, nossa, e dando aula normal, né? Normal, dava aula e estudava, né? Enfim, né? E assim, e não só eu, mas muitos professores de vocês também têm mestrado, doutorado, sabe? Tem muita gente que fala, professor, né? Só faz gracinha, não sei o quê. Hoje não é assim não, você vê. É verdade. A maioria ali tem mestrado, tem doutorado, sabe? Não é brincadeira. Mas legal, Wellington, isso aí que você está falando. Com vocês, assim. E aplicação no dia a dia para melhorar a situação do país, melhorar o solo, melhorar... Nosso mundo precisa disso, né? De novas ideias. E, Wellington, outra coisa que eu ia falar para você, que eu estava até... Lembra agora mudando um pouco o foco, que nós fizemos várias viagens com o Positivo, conta um pouquinho para eles. Para jogar futebol, a gente jogava futebol e conhecia as cidades do interior do Paraná, interior de Santa Catarina, né? Foi muito gratificante isso, né? Naquela época, isso faz quanto tempo? Foi em 96, 97, por aí. Uns 20 anos atrás, 15 Mais, anos. acho que um pouquinho. Nós tínhamos muitos alunos vindos do interior. Era impressionante, né? Muito. Né? Aí depois já foram abrindo cursinhos por lá. E faculdades também no interior, né? Que faculdades lá, eles já acabavam ficando por lá. Mas nessa época, não. Então, aí, na semana de saco cheio, a gente pegava a turma que gostava mesmo ali de jogar, de
De música, Tadeu também tocava. Cantar, fazer festa, assim, né, Cordeiro. com os alunos. Nessas semanas do saco cheio, positivo. Só falando, o saco cheio, entre aspas, né? É quando o positivo dá normalmente 4 semanas e uma folga. É a gíria que se usa, né? Semana do saco cheio, o pessoal está enjoado, já está cansado. E aí tem uma semana para descansar. A gente vai ter agora, né? Senão o pessoal vai interpretar mal. De abril. Não. Não. Eu estou dizendo que eu imagino que eles saibam. Não, mas às vezes para o leigo é legal saber isso, que aquela dá uma semaninha de folga. De folga, né? Então vai ter agora, acho que final de abril, se não me engano. Sim. Depois tem uma semana em julho, depois tem em setembro, tem outra. E é importante para o aluno isso, né? Claro. É super importante, senão ele fica muito desgastado. Claro. Mas e aí? Então, aí o positivo organizava tudo, né? Dava um ônibus leito pra gente, a gente levava instrumentos. Então, por exemplo, a gente ia fazer... Caçador. Um encontro, em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Vamos lá para Francisco Beltrão. O pessoal queria. Aí os alunos de lá já se programavam... Para nos receber. Para nos receber lá, com um jogo de futebol, sempre. Era um jogo de futebol. E um grande churrasco. Um churrascão. Então era jogo de futebol e churrascão. Era um de manhã numa cidade e outro à tarde. E o churrasco era uma conversa com os pais, uma nossa, semana. Né? 2 vezes por dia churrasco e futebol. Porque depois ia para outra cidade e ia jogar no final da tarde. Né? Rodinha de samba ali e tal, tocava. Os pais vinham conhecer a gente. Né? Os alunos... Porque na sala de aula... porco no rolete? Qual que é a de porco no rolete? A gente sai de uma aula, vai na outra, sabe? Às vezes nesse intervalo tá tirando dúvida. Então vocês não sabem muito do que realmente rolou, né? Então aí os alunos podiam conversar com a gente, tal, os pais, mães, irmãos. E é importante, né, Wellington, a gente sacar... Era maravilhoso isso, era maravilhoso. É para o aluno perceber como nós temos coisas em comum com os pais dele, com eles, porque a pessoa às vezes pensa, esse cara colocaram ele lá para dar aula no cursinho lá, de onde veio esse cara? Sei lá de onde ele veio. E não é, a gente tem as mesmas dificuldades que eles têm, problema de saúde, problema dentário, às vezes tem que dor nas costas, gripe, e também ir para o zoológico passear, ir para um monte de coisa, show de rock. Ou seja, nós estamos vivenciando quase as mesmas coisas, só que em regiões diferentes. E o estudo, às vezes a pessoa fala, não, mas esse cara só dá aula. Não é. Nós temos muita coisa em comum. E se a gente tiver uma interação, uma amizade, o país cresce, mas cresce muito com isso, e respeito pelo aluno, né? Exatamente. E pelos pais, e eles com a gente também. Eu acho isso fundamental. E aí os pais acabam colocando os filhos no mesmo caminho deles. Eu fiz positivo, então você vai fazer positivo. Né? Ele chega já conhecendo, porque a história, né? Muda muito poucos professores lá, né? Então eles já chegam conhecendo tal professor, ele já tem ideia do que ele vai encontrar lá. Só que o positivo a cada ano melhora bastante. Ele está sempre se atualizando, reciclando, sempre na frente, sabe? Sempre fazendo coisas novas, boas para vocês. Então, é muita diferença o que tinha quando eu cheguei do que tem agora. Mudou claro, muito, né, Wellington? A tecnologia, né? Ela foi, né, aperfeiçoando e, obviamente, o positivo acompanhou tudo isso, e lógico. tinha também a história, tinha história viva, tinha literatura viva, e tinha também a superrevisão. Vamos falar um pouco da superrevisão aí. Nós tínhamos a banda dos professores, na verdade, eu vou contar então. Conta você é o convidado. Como Conta é que começou a superrevisão? Conte isso. Ah, é legal você contar. A superrevisão, poxa, na época, quando começou, acho que não tinha o Lica. Acho que foi em 90 ou 91, por aí, tinha, né? Acho que era. Eu estava em São Paulo ainda. Os dois. Então, a gente dava muito aula de véspera, né? De vestibular, principalmente da Federal. E você imagina, muitos alunos, né? Muitos alunos. Aí a gente estava conversando, enfim, até a gente estava descontraindo ali, tomando um refrigerante lá, os professores, tudo, né, e tal. E a gente pensamos numa coisa.
Ao invés de a aula de véspera a gente dá para 15 salas, 15 salas. vamos dar uma aula só para todos os alunos juntos. Só que aí precisa um lugar bem maior, né? Aí, putz, mas juntar 3, 4, 5 mil alunos, né? Onde? Aí falamos lá com o professor Renato, com o Rossel, a gente queria dar uma super revisão, né? Daí que surgiu o nome. E aí, a gente precisa de um lugar assim. Aí ele falou, lá no Positivo, no Colégio Positivo Júnior, tem o ginásio de esportes. A gente pode preparar o som, né? Lá tem o palco, tal. E assim começou. E numa velocidade de preparo. É isso que eu acho fantástico do Positivo. Como eles conseguem arrumar logo a ideia, né? Vamos fazer. Vai ter entrevista, vamos fazer. Exatamente. Então isso surgiu assim, no meio do caminho, né? E fizemos essa super revisão. E todo mundo apreensivo, né? Pô, será que vai dar certo? Será que não vai, né? Aquelas coisas. E não é que deu certo, isso é outra coisa, né? Claro, você ia lá, dava 15, 20 minutos só para recordar coisas importantes. Os tópicos mais importantes, né? Tinha lá o telão, aparecia slides e tal, né? Mas aí, num intervalinho, também foi uma coisa assim, de repente. De repente surgiu, né, a ideia. O Braz entrou no intervalo. Braz, excelente professor, hein? Com o pandeiro e começou a tocar pandeiro lá. No intervalo. Aí surgiu a ideia. Vamos musicar. Fazer a supervisão, mas junto vamos pôr música. Aí criamos o grupo musical dos professores do Positivo. Então já era certo que na supervisão... Aí veio o Cordeiro, o Fábio, todo mundo acompanhando musicalmente, Nadir. Um show nosso de música e um show nosso de aula. Pô, e intercalava, né? Dava as aulas, parava. Aí todo mundo em pé, música, vamos dançar, vamos todo mundo cantar e tal. Agora chega. Mais aula. Uma coisa, eu nunca tinha imaginado isso. E naquela época, quando a gente dava, depois a gente dava também aula de véspera na sala. Sim, na sala também. Era tanta gente. O tablado, ali onde a gente dá aula, eu não conseguia dar um passo para lá nem para cá. Você está falando da revisão de véspera nas salas, né? Nas salas. Os alunos sentavam, ocupavam um corredor, chão, e sentavam no tablado porque não tinha mais lugar. E dava para dar matéria. E sentava. Hoje não, hoje está todo mundo sentadinho e tal. Se você puser alguém sentado no tablado, né? Não pode, não pode. Né? O que você está fazendo? Mas era de boa, eles sentavam no tablado, no chão, queria assistir aula, sabe? Era tudo mais... E daí que vem, né, Wellington? Era tudo mais contraído. Como a gente acabava conhecendo de todas as maneiras, na aula, na superrevisão, os alunos, toda segunda-feira para a gente que ia dar aula era festa, porque você vai ver o pessoal querido que está ali. Às vezes as pessoas falam, você fica puxando... né, elogiando os alunos e tal. Mas o fato de você conviver de uma maneira salutar, e sabendo que um está ajudando o outro, porque a gente também aprende com os alunos. Isso é muito legal. Então é um prazer ir dar aula para eles, é um prazer, sabe? Claro. E você está melhorando o país, está melhorando a vida desse cara no futuro, os filhos dele. Isso se as pessoas pensassem um pouco nisso, sabe? De ajudar, de melhorar, não independentemente de aula, no convívio com as pessoas, passar alguma informação boa que possa ajudar, seja um faxineiro, seja um médico, seja um cara que trabalha na farmácia ou na padaria. Então, isso eu acho que a gente tem que criar essa ideia de ajudar as pessoas, né? E o Positivo dava essa energia boa até hoje, né? Sim. Ambiente super bom, ninguém vai falar, tem que ir lá dar aula. Você não vê isso, não, né? Tanto que, em toda a minha vida, eu chego, pelo menos, meia hora antes de começar a minha aula. Por que é importante isso? Fale para os alunos. Eu nunca chego em cima da hora. É verdade isso. Então, se a aula é 7h10, eu estou lá às 6h30, 6:20, eu já estou lá. Tranquilo, no meu ambiente, já fazendo aquela... O que vai rolar. Né, mentalizando o que eu vou fazer. Né? Aí eu tomo um cafezinho, uma água e tal, coloco guarda-pó, fico esperando, tranquilo, na paz. Aí eu entro na sala de aula na paz.
Eu sempre chego antes por isso. Aí você chega, cumprimenta um, cumprimenta outro, tal, né? E uma coisa que, acredito todos nós, né? Sempre respeitamos os alunos. Ou seja, e a nossa, realmente, alegria é chegar no fim do ano e ver que vocês aprenderam. E no trote, né? Aí já é outra coisa, né? Também, que é uma E alegria. aí, né, fazem as provas. E a gente fica esperando janeiro, né? Janeiro. E para quê? Pro trote. Porque é aquele grande finale, né? É o grande finale. Aquilo que você se dedicou o ano inteiro. Você se esforçou, você suou pra caramba, né? Passou, às vezes não teve tempo de comer, de nada, né? Todo dia ali, ó, aquela vida regrada ali, é hora de você receber os nossos abraços, a nossa alegria, a nossa festa. É verdade. Por isso que eu nunca deixo de ir no trote. É muito legal. Para compartilhar essa alegria com vocês. Porque não tem nada melhor. A gente trabalha para quê? Para você entrar no vestibular. Então, você entrou, está feliz, a gente está muito feliz também. Então é aquela confraternização. Sabe? E lembrando, pô, né, Wellington, tal. da infância, como você falou também que você queria, gostou de biologia, eu também tive minha infância em São Paulo. Aprender e repartir. A gente aprende, mas não faz sentido nenhum você ficar com o conhecimento. Aprender e repartir para as pessoas. E essas pessoas vão repartir para os filhos, vão repartir para outros, e dependendo da carreira que ela vai fazer, vai repartir. Isso é metade do sucesso. E uma vez, eu até falei no outro podcast rapidamente, eles falam assim, pô, professor, mas vocês de cursinho, vocês saem de uma sala, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Não é tudo monótono isso aí? Não é. Porque cada sala tem uma história, tem uma alma, tem uma pulsação diferente. Então você não está dando a mesma, embora a matéria seja a mesma, a organização também, mas o retorno é diferente. É diferente. A parte espiritual é diferente. Você vê na primeira fileira outra pessoa, a pessoa, oi professor, como é que tá? Meu pai mandou um abraço, oi, não sei o quê. Então não é uma coisa cansativa, lógico que é, porque desgasta. Mas é uma coisa que dá uma alegria muito grande. E a gente tem até vontade de falar, pô, agora eu vou para outra sala lá, tem não sei quem que estuda lá. É muito bacana isso, né? De fato, né? É assim, eu sempre falo para os alunos, né, que na minha matéria, os gametas são todos diferentes. Olha só, os gametas. Os gametas são todos diferentes. Né? Mesmo vindo da mesma pessoa, né? São todos diferentes. Então, na fecundação, vai originar indivíduos sempre diferentes. Exceto se são gêmeos monozigotos, tal, mas diferentes, né? Então, se tem toda essa diversidade, você tem também diversidade na sala de aula. Uma sala não é igual a outra. É verdade. Como ele disse, uma sala tem uma reação. Ela pulsa diferente. Ela pulsa né? diferente. Cada sala é de um jeito. E o aluno não é um número. Uma não é mais quieta, a outra aí. é mais agitada. Tal. Mas são diferenças, isso é variedade também. Na vida é assim, né? É assim. Eu digo, nos animais são todos, né, diferentes. Fecundou, deu indivíduos diferentes. Quer dizer, tem variabilidade em tudo. É impressionante né? isso. A heterogeneidade, né? Exatamente. E outra coisa. Olha, não sei se acontece com você também, mas nesse tempo todo. Mas, lógico, a gente é tudo macaco velho já aí, né? Certo? Não tem? E toda vez que eu começo o ano, eu vou pela primeira vez nas salas, eu ainda tenho aquele friozinho na barriga. Que é bom ter, né? Por quê? Porque eu não sei, eu falei, é uma variabilidade, então eu não sei como é que aquela sala vai me receber, eu não sei, né, como é que vai ser aquela sala. Então isso tudo sabe, te causa assim, ainda mais com a pandemia que teve. Que os alunos ficaram afastados, a gente sentiu uma saudade tremenda. Exatamente. E aí você volta, os alunos falam, como é? Eles falam, mas é assim a aula, porque eles não estavam mais acostumados com isso. Ficaram 2 anos em vídeo, né? É o que eu disse, isso causou feridas, estão cicatrizando isso. Ô Wellington, quando você olha para a biologia, assim, a separação
dos assuntos, eles são bem diferentes, mas tem muita coisa em comum, né? Por exemplo, a parte de genética que você está falando aí também, a parte do Lica de botânica, né? Do querido Pedrão também, de toda a parte de respiração celular, né? Toda essa parte aí que é fantástica, que ele é estupendo professor também, o Diego. Mas no fundo tem sempre laços, né? Que se cruzam e o aluno, na hora que ele percebe, porque eu acho que no aprendizado, na química é muito disso, você tem que ligar uma coisa com a outra. Porque o cara às vezes fala, eu gosto dessa parte da biologia, mas não gosto dessa. Seria interessante ele ter uma noção geral, como se fosse um clínico geral. O que você acha disso? Sim, toda biologia fica interligada. Isso é importante os alunos perceberem. Até, às vezes, vocês podem ver, até às vezes eu me refiro à planta. Agora há pouco você falou da genética. Tem muita semelhança de planta, tem funções na planta que você pode comparar animal. É verdade. Então, a genética... Cara, quando eu comecei a dar aula, eu falava isso para os alunos. Porque, assim, a zoologia, os bichinhos são ali, não mudam muita coisa, né? Botânica, as plantas estão ali, não muda muita coisa. Mas eu falava para eles, a genética e, nas exatas, a computação não tem limite. Não tem, Não né? tem limite. Cada dia é uma coisa nova. Então, até se tinha perguntado, né? Que eu estava dizendo, no começo eu dava aula de tudo. Aí, quando eu fui convidado para vir para cá, mas você vai dar aula de zoologia. Beleza. Aí eu comecei a dar só zoologia. E estuda pra caramba. E estuda. Mas, então tem isso também. Você não desaprendeu o que você tinha visto de genética e tudo aí, estamos aplicando. Mas a genética, cara, você tem que estar todo dia ligado, porque todo dia tem coisa nova. E eu estou dizendo, eu vou repetir para vocês. Tem que se atualizar. Com a inteligência artificial, a genética daqui a 5 anos, meu Deus, ela vai estar de um jeito que a gente nem imagina o que vai ser possível fazer em termos embriológicos, em termos de assistência para fecundação, para desenvolvimento embrionário, para técnicas de fertilização. E tem que estar ligado, né, nisso? Meu Deus, isso não tem limite. Não vai ter limite. E vai ter um aumento assim exponencial. Você vai ver. Vocês vão esperar. Olha Daqui aí, 5 anos, tá vocês me cobrem isso. Daqui 5 anos. Wellington, querido, nós estamos agora com o tempo aí se esvaindo, mas eu queria que você desse as palavras finais, antes de eu falar mais uma coisinha para eles, para esses alunos queridos, e para quem não te conhece e agora está conhecendo, e você fale o que você precisar aí, o que você acha importante, e agradecendo, já quero agradecer a sua visita aqui, viu, querido? Valeu. Mas eu vou falar outra coisa, então. Fale o que você quiser. Isso aí faltou a gente falar. Fale. O Giba, todo mundo sabe, é um grande palmeirense. Eu sou um grande palmeirense. É verdade. A minha família inteira é palmeirense. E tem que ser, né? Professor, né, tal. Mas todo mundo é palmeirense na minha família. Então, assim, eu comecei pequeno ali. Meus avós eram palmeirenses, eu escutava jogo no radinho de pilha. Pô, não tem como, é uma paixão única, né? E muitas vezes eu saio aqui de Curitiba e vou para São Paulo, o jogo do Palmeiras, no Allianz e tal. E numa dessas, eu tô lá, minhas filhas... Era uma semana de saco cheio, de intervalo? Eu estava lá, sentado bem ali, perto do preço do banco de reservas do Palmeiras, sim. E o Allianz era coisa recente, né, o estádio? O Allianz era recém... Eu conhecia ali, já conhecia antes, mas... Né? Recém-inaugurado. E não é que eu encontro o Giba no meio da torcida ali, pô. Falando em genética, qual a probabilidade de encontrar no mesmo lugar no estádio, sendo que a gente tinha dado aula na mesma semana, sem saber disso, né? Uma vez, você vê que a gente tem aluno em todo quanto é lugar, né? E eu estava procurando, eu não tinha ingresso, eu estava procurando ingresso, estava difícil. Aquele bolo de gente lá. Um cara, ô professor, tudo bem?
Falei, tá, estamos aqui, eu tô até procurando ingresso. Eu tenho aqui, ó, você vai lá no camarote, cara, me deu ingresso para ir lá. Ó, tudo graças às aulas. Você encontra aluno em qualquer lugar, muito legal. cara, em qualquer lugar. Isso é bacana, o cara, não, eu te dou aqui o ingresso e tal. Wellington, mas foi um prazer recebê-lo, Nossa, viu? o prazer foi meu. Em poder falar alguma coisa da gente, extra aula, né? Porque na aula você chega, dá aquela matéria, tem que dar aquilo, sai, vai para outra, vai para outra. Mas para você ver que nós também somos muito humanos. Cheio de defeitos também. Temos defeitos também, erramos em algumas coisas, enfim. Mas é um prazer e agradecer. Agradecer ao professor Renato, ao seu, enfim. Nossa, Deus está convivendo esse tempo todo com vocês. E agradecer a vida que nós temos. Agradecer a vida que a gente tem. Que vocês estão tendo que vocês também, proporcionam, né? Em poder proporcionar uma coisa boa para vocês. Eu sei que daqui a um tempo vocês vão se formar, a gente vai se encontrar de novo. Você falou, professor, obrigado, fui teu aluno, fui teu aluno. Legal. Isso é muito bacana. Eu quero terminar, Wellington, eu queria terminar com uma frase que eu acho muito bonita. É bem simples, mas retrata isso que ele falou da vida do professor, de ir atrás, né, de tentar melhorar. Eu queria que você guardasse com muito carinho essa frase. Ninguém pode ser perfeito, mas todos podemos ser melhores. Para onde quer que vá, vá de todo o coração. Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba e do querido Wellington. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço.